Olá pessoal, graça e paz. Então, meu nome é Jonathan, você com certeza já deve me conhecer. E o propósito dessa aula então é falar sobre o assunto propósito eterno. Eu quero principalmente conectar você com o tema restauração e mostrar para você qual é a conexão que existe entre esses dois temas, restauração e o propósito eterno. Então a gente vai começar a partir daí, dessa conexão entre esses dois assuntos. Amém? Então vamos falar sobre o propósito eterno. Restauração e propósito eterno. Como a gente já viu na aula passada, eu quero trazer ainda mais clareza a você nesse vídeo. A restauração é constituída de dois espaços ou de dois estágios, para ficar mais claro. Primeiro, a primeira ação da restauração é a salvação do homem. Então, o primeiro aspecto da restauração que começou em Cristo, no Novo Testamento, é salvar, é redimir. Quando a gente fala de redimir e salvação, são sinônimos. Então, o objetivo da restauração, no primeiro estágio, é salvar o homem. Ok? Então, entretanto, há também um último estágio, que é a restauração de todas as coisas. Como a gente leu lá, Atos capítulo 3, no verso 21, no outro vídeo, no vídeo anterior, então a gente vê que Pedro, no seu sermão, ele conecta o passado, o Antigo Testamento, com o seu momento que estão vivendo e aponta para o final. E fala que os profetas já profetizaram, já predizeram que haveria uma restauração no homem. Então todo o Antigo Testamento aponta para essa restauração. Como nós vimos, restauração em personagens bíblicos, restauração na nação de Israel, e tudo isso são sinais, na verdade, para a restauração que começaria no Novo Testamento em Cristo Jesus. E Pedro, aqui em Atos capítulo 3, ele tem essa compreensão. Então, no seu sermão aqui, ele fala que aquilo que estão vivendo agora, esse enchimento do Espírito Santo, esse nascer de novo, já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Então, ele entende que esse é um aspecto da restauração, a restauração inicial. Mas também ele fala da restauração de todas as coisas, já apontando de forma profética para a era por vir, que é a restauração de toda a ordem criada. Ok? Então tem dois estágios a restauração. Restauração no homem, que é a salvação, e a restauração em toda a ordem criada. Ok? E o segundo estágio é o resultado final. Esse segundo estágio da restauração de todas as coisas é o resultado final e direto do homem dentro do propósito eterno, pois fala da restauração do mundo. Então essa restauração de todas as coisas fala de restauração do mundo. E isso está lá em Apocalipse 21, verso 5. Para ficar ainda mais claro, restauração inicial é no interior do homem, restauração final é no exterior do homem e em toda a criação. Eu quero ler esse texto com você lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 5. Vamos estar lendo então. Apocalipse 21, versículo 5. Vai falar o seguinte: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui no princípio do versículo, no verso 5, fala: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Isso de fazer nova não é algo que não existia antes, é uma restauração, de renovação, ok? Então vamos falar agora mais especificamente dos estágios. Romanos capítulo 8, no verso 19 ao verso 29, é o texto que talvez melhor resume esse tema propósito eterno.
Então, Romanos 8, 19 ao 29, eu creio que é necessário estar lendo com você esse texto, porque vai trazer ainda mais clareza sobre esse assunto, já que é um resumo desse tema propósito eterno. Eu acho que é bem propício a gente estar lendo esse texto. Romanos 8, 19 ao 29. Vai falar o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse texto é tremendo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse texto aqui de Romanos 8, 19 a 29, é um texto que resume essa questão, esse assunto de propósito eterno. Como vimos, a restauração possui dois estágios. Restauração inicial, esse primeiro processo opera salvando o homem pela redenção. E restauração final, a ação de, através desse homem redimido, transformar a atual ordem de coisas na era por vir. É interessante quando a gente fala sobre era por vir, eu quero que você tenha em mente, lá Mateus capítulo 24, quando os discípulos vão interrogar Jesus, como seria a destruição do templo e como seria o fim do mundo. Muitas versões da Bíblia trazem o texto dessa forma, como será o fim do mundo. Mas na verdade, seria mais interessante a gente prestar atenção que é o final dos tempos, o final dessa era. Porque na verdade esse mundo que está falando ali significa era, dessa ordem de coisas que existe nesse espaço de tempo. Então não existe um final do mundo onde que tudo vai se explodir, não vai mais existir mais nada. Existe um final desta era, para começar uma nova ordem de coisas. Tanto é que a gente viu lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, Deus anunciando que Ele faz novas todas as coisas. Então é nesse sentido que essa era onde o pecado domina, onde existe um sistema que é ante o próprio Cristo, essa ordem de coisas vai chegar ao seu fim, mas vai começar uma nova ordem, uma nova era. Então nós, os cristãos, é que na verdade somos os agentes da nova era. Muita gente fala de nova era e atribui isso a um ocultismo, mas na verdade quem realmente é da nova era são os filhos de Deus, porque a gente vive de uma forma profética anunciando uma nova ordem de coisas, uma nova criação. Ok? Então vamos, de forma cronologicamente, organizar os fatos da seguinte maneira. Nesta era, como já falei, nesse espaço de tempo onde que o ser humano vive, onde que o pecado
por enquanto esse sistema pecaminoso governa, então nesta era é que precisa finalizar, é que vai terminar e Deus vai iniciar uma nova ordem, ok? Então cronologicamente vamos ressignificar o que significa propósito eterno. Nesta era Deus tem um propósito eterno. Então lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 você vai ver que antes do pecado Deus cria o homem para dominar e sujeitar toda a criação, e que for interrompido pela queda. Aí entra Gênesis capítulo 3. Então nesta era Deus tem um propósito eterno, Gênesis 1 e Gênesis 2, e que for interrompido pela queda, Gênesis capítulo 3. Cria-se então desta forma a necessidade de uma redenção, de uma restauração inicial, que seria a redenção. O que é anunciado e prenunciado pelo Antigo Testamento, como vimos na aula passada, mas começa efetivamente em Cristo e no seu sacrifício. Então Cristo, ao se sacrificar na cruz e ao ressuscitar, ele começa a restauração, ok? Na era por vir, o homem e a igreja estão restaurados. Esse homem restaurado tem a mesma natureza de Jesus. Seu corpo foi glorificado e ele experimentou a ressurreição. É interessante você tirar um tempo e ler 1 Coríntios capítulo 15, que esse tema da ressurreição vai ficar bem explícito nesse capítulo de 1 Coríntios 15. Então, o homem é restaurado e na era por vir, o homem vai ter a natureza de Jesus, vai ser segundo a imagem de Jesus, e ele já passou pela ressurreição e ele tem a imagem de Deus em si. E trabalhando com Deus, o homem vai cooperar para a restauração de toda a ordem criada. E você vê isso lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. A restauração de toda a ordem criada, ou seja, nós, essa comunidade dos salvos, dos redimidos, homens e mulheres restaurados, nós vamos participar com o Senhor na restauração de todas as coisas. Isso é a restauração em seu estágio final, quando o homem entra na mais superior dinâmica do propósito eterno, a comunhão construtiva. Algo interessante de se notar é que nosso Deus, o eterno Senhor, uma das características dele é ser criador. Então como você deve saber, existem muitas galáxias sendo criadas, muitos planetas aparecem vez ou outra nos noticiários. Então isso traz uma evidência que o nosso Deus Criador continua a criar. Isso é uma característica dele. E o propósito eterno de Deus é criar e o homem ser o agente de administração. Então, nós vamos cooperar com Deus. Esse é o propósito desde o princípio, esse é o propósito eterno, que o homem coopere com Deus na criação. Como foi com Adão? Deus criou os animais e levou os animais até Adão para Adão dar um nome a eles. Adão era responsável por cultivar e guardar o jardim. Então isso é comunhão construtiva, é o homem participando com Deus, cooperando com Deus, ok? Então vamos falar agora de salvação, redenção. É interessante, eu quero deixar isso bem frisado, que a salvação, muitas vezes a gente vai falar também de redenção, que significa a mesma coisa, é um plano eterno. Até agora, eu estava falando com você sobre propósito eterno. O propósito eterno de Deus envolve comunhão construtiva. Aquele cenário de Gênesis 1 e Gênesis 2, onde o homem cooperava com Deus, ok? Mas a salvação é o plano eterno. Deus, como é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus criou o homem para
ter uma comunhão com o homem, para se relacionar com o homem. E através desse relacionamento do homem com Deus, o homem trabalhar junto com Deus, ok? Mas esse propósito eterno é interrompido temporariamente por causa da queda do homem. Então aí Deus começa o plano eterno, porque na verdade não é o plano B de Deus, mas é um plano que Deus tinha desde a eternidade, porque a Bíblia também cita que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então não é um plano que Deus teve que elaborar na hora que o homem pecou, mas é um plano que já havia na eternidade passada, ok? Então eu quero deixar bem claro que há algo diferente. Propósito eterno é uma coisa, plano eterno de redenção é outra, ok? O plano eterno de redenção é para reposicionar o homem dentro do propósito eterno, ok? O plano desenvolvido por Deus para reabilitar o homem nesse cumprimento do propósito eterno se chama salvação, restauração inicial. Com isso em mente, a salvação não consiste em nosso lugar de chegada, ou seja, a nossa salvação não é o nosso lugar de chegada, mas é o nosso ponto de partida. Então não quer dizer que no futuramente um dia talvez eu serei salvo. Não, que quando eu compreendo aquilo que Cristo fez por mim na cruz, eu tenho fé, eu confesso meus pecados, eu me arrependo, então começa uma restauração na minha vida, no meu homem interior. Isso já é a salvação operando em mim. Então a salvação não é um lugar que eu vou chegar, a salvação é um ponto de partida, ok? Então é para deixar isso bem claro e para você ter isso em sua mente, que vai facilitar ainda mais a compreensão do plano eterno. Salvação é o plano eterno que Deus desenvolveu para reposicionar o homem no propósito eterno, ok? Então, sumário do propósito eterno. Romanos 8, 29. Aquele texto que nós lemos no princípio, que eu falei que era o resumo do propósito eterno, do Romanos 8, 19 ao Romanos 8, 29. Aqui no Romanos 8, 29 vai falar o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então podemos pensar que a restauração é a casa. Um exemplo, a restauração do homem é Deus preparando a casa. Momento de criar o ambiente, a condição propícia, ok? Então essa é a restauração inicial. O propósito eterno seria o lar, um lugar de relacionamento. Toda vez que você fala de lar, você automaticamente vai se lembrar de relacionamento. Quando você fala de casa, é uma construção, é um ambiente. Então a restauração é Deus preparando o ambiente, seja o homem ou seja toda a ordem criada. Deus preparando o ambiente para quê? Para um relacionamento, propósito eterno. Ok? Esse Deus que comunga em três pessoas quer chamar a sua criação para comungar com Ele, para ter comunhão com Ele. E a gente vê Jesus falando bastante sobre isso, sobre unidade, que Ele é um com o Pai e que nós devemos ser um com o nosso irmão, lá em João capítulo 17. E Jesus frisa bastante essa questão de unidade, de comunhão. Por quê? Porque o nosso Deus eterno, Ele se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três glorificam um ao outro. Tanto que Jesus geralmente fala que eu estou aqui para glorificar meu Pai, para fazer a sua vontade. Então você nunca vê Jesus tomando glória para si, mas Ele sempre dando glória ao Pai. O Espírito Santo testifica de Jesus. Então essa comunhão da Trindade é que Deus espera também ter com um homem. Então o propósito eterno é Deus inserindo o homem nessa comunhão eterna. Ok? Para deixar bem claro assim, esse propósito da Trindade. Quando se fala de Trindade, se fala de comunhão, uma comunhão perfeita. Então Deus, Ele tinha comunhão perfeita. E Ele criou o homem não porque Ele sentia necessidade de algo,
mas porque ele estava cheio de algo, que é cheio de amor. Então ele cria o homem. Para quê? Para se doar. Isso é Deus preparando o ambiente para um relacionamento. Então quando o homem peca, há uma necessidade de uma restauração para reinserir o homem dentro do propósito eterno, dentro desse relacionamento, comunhão construtiva. Então, a partir da queda, Gênesis 3, inicia-se o plano eterno de restauração, a inicial e a final, sendo a solução de Deus. Esse plano eterno de comunhão, restauração, é o plano de Deus, a solução de Deus para a queda, e não o objetivo final de Deus, ok? Então, o objetivo final de Deus é a comunhão com homens feitos à imagem de seu Filho amado. Romanos 8, 29. E o que precisamos entender é que a salvação e a restauração não são os grandes objetivos de Deus. Na verdade, elas constituem a parte de como Deus realizará o que aprouve no seu coração na eternidade passada. Então a gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo. Eu quero falar bastante sobre essa questão, que talvez meio que escandalizou você. Mas como assim que a intenção de Deus, a restauração não são os grandes objetivos de Deus? Como assim salvar o homem não é o grande objetivo? A gente vai falar sobre isso de forma mais clara no próximo vídeo, ok? Então que Deus te abençoe e continue conosco aí.